Olá, esse vai ser mais um vídeo na série sobre a linguagem de programação OCaml. Nesse vídeo eu vou tentar ensinar um pouco sobre como expressões e valores em OCaml funcionam e explicar dois tipos de expressões, a expressão if/else e a expressão let. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o código em OCaml ele é composto de frases. E o próprio código em OCaml ele pode ser entendido como uma grande frase. Então o arquivo que você está trabalhando, o compilador vai olhar para ele como uma grande frase com subfrases ou subexpressões uma dentro da outra. E essas frases ou expressões podem ser basicamente duas coisas: ou um valor ou uma expressão. Eu não tenho uma definição exata sobre o que é uma coisa ou outra, mas esse é o jeito que eu entendo. Uma expressão ou frase é como se fosse um agrupamento de operadores, funções, valores e outras subexpressões, enquanto o valor é uma espécie de expressão que não pode ser mais reduzida. Um exemplo de valor é um número 1, número 2, um número de ponto flutuante, uma string, um caractere, ou uma ação, né? O seu computador mandar uma mensagem para a internet ou mandar uma mensagem para a tela, guardar uma informação na memória ou acessar uma informação da memória. Quando você começar a escrever código em OCaml, você vai ter uma noção mais intuitiva de como isso funciona, mas basicamente o código em OCaml vai se reduzir a definir expressões e essas expressões vão ser avaliadas uma hora ou outra. Além disso, as expressões têm duas coisas importantes a respeito delas. Uma é a sintaxe. Existem regras de como você pode fazer uma expressão ou frase válida em OCaml e qualquer outra língua, até português. A sintaxe de OCaml é bem simples. Eu não vou passar uma lista de como funciona a sintaxe de OCaml porque eu não aprendi assim, eu acho que ninguém vai aprender assim. Tem uma lista no site, no manual, mas é uma coisa só para consulta. O que você tem que ter noção é que a sintaxe é uma coisa estática. Ela é só você escreve e não vai mudar nunca e não tem etapas nisso. A outra parte das expressões é a questão semântica. Enquanto a sintaxe relaciona o que está dentro de uma frase, os símbolos e as regras que os relacionam, a semântica trata do significado dessas coisas, né? E a semântica ela é um pouco mais interessante, ela é dividida entre duas etapas, né? Primeiro nós podemos escrever que a semântica relaciona e que a sintaxe como se escreve. Essa definição não é uma definição oficial, tá? É só uma coisa para lembrar. A semântica em OCaml e outras línguas tem uma parte estática e uma parte dinâmica. A parte estática em OCaml, ela basicamente se refere aos tipos. Toda expressão em OCaml e todo valor em OCaml tem um tipo definido. Em contrapartida, Python não tem um tipo durante o tempo de compilação, porque você não tem tempo de compilação. As coisas, o interpretador que decide isso depois, quando o programa é executado. Aqui não. Se o programa não fecha durante a compilação, ele não vai ser executado nunca. Por isso, erros de tipo quase não existem. A parte dinâmica da semântica se refere a como as coisas são avaliadas. Então, é a avaliação da frase. Porque toda frase em OCaml inevitavelmente vai ser avaliada. E o resultado dessa avaliação pode ser dividido em mais ou menos 3 categorias. A expressão pode ser reduzida para um valor. Ela pode dar uma exceção durante a execução do programa, uma espécie de erro. Ou a expressão nunca vai ser avaliada, ela pode ficar num loop infinito. Porque você errou a lógica da expressão do programa e ele não sabe o que fazer, vai ficar executando aquilo para sempre. Essas são definições bem secas e bem abstratas, mas eu acredito que elas englobam quase tudo que tem para falar sobre frases em OCaml. Nós vamos aprender mais quando formos realmente escrever o código e ver como o código é feito. E isso vai ser feito em seguida.
Eu gostaria também de falar sobre os operadores que nós vamos utilizar em comparações. Eu ainda vou apresentar mais operadores e mais funções durante esses tutoriais, mas para condicionais é bem parecido com o que você já viu em outras línguas, com algumas pequenas diferenças. Nós temos maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. E você leu corretamente. O igual a gente digita do mesmo modo da atribuição de funções e qualquer outra coisa. Não é igual duplo. Uma coisa que você tem que ter noção é que tenta pensar nisso como funções que pegam dois argumentos e retornam um valor booleano. Então todos esses aqui têm o mesmo tipo de retorno, mas eles operam em vários tipos de entrada. Você pode comparar caracteres, números, um monte de coisa. Se você for ler a documentação, você vai ver uma diferença entre comparação estrutural e comparação física. Nós não vamos nem chegar perto de preocupar a respeito disso, mas se você vê um símbolo assim sendo utilizado em algumas situações de igualdade ou diferença, não se preocupa, provavelmente é uma coisa parecida com igual. Mas não vamos entrar nisso agora. Podemos testar algumas coisas. Por exemplo, é maior que 0, estritamente maior. E é maior ou igual? É diferente de 10. E é diferente de B. Mas isso não compila, porque você só pode comparar coisas de dois tipos iguais. Então, se eu estou comparando um caractere, eu tenho que comparar com outro caractere. Nesse caso, eu espero que retorne falso. E aqui, verdadeiro. Esses são os operadores que nós vamos mais utilizar para comparações lógicas. Tem mais alguns outros relacionados a operações bit a bit, mas não vamos entrar nisso agora. A primeira expressão que eu gostaria de apresentar não tem muita utilidade sozinha, mas eu acredito que ao tentar entender ela, nós vamos reforçar os conceitos que eu acabei de falar de expressões e valores. É a expressão if. Se você já tem experiência com JavaScript ou Java, você já deve ter conhecido um operador que é um ponto de interrogação. Eu acredito que o nome dele seja operador ternário ou terciário, não lembro o nome. Basicamente você usa ele depois de uma condição, você digita e depois você coloca condições caso verdade ou caso contrário, né? E se essa condição for true, ele retorna ou executa o caso verdadeiro. Caso contrário, ele retorna o caso else. O if em OCaml é quase a mesma coisa. Eu acho que estritamente a mesma coisa. Ele não é igual ao if do Python, que você pode colocar if alguma coisa só e não dar um else. Aqui nós somos bem rígidos em relação à sintaxe, mas é uma sintaxe bem clara e bem simples. Para utilizar o if em OCaml, você digita if, uma expressão, a palavra then, outra expressão, a palavra else, outra expressão. E o que isso está dizendo é, olha, se E1 for verdade, então eu vou retornar E2. Caso contrário, eu vou retornar E3. E a palavra é justamente retornar. E porque tudo isso aqui é como se fosse uma expressão que vai ser avaliada para ou E2 ou E3. Isso impõe uma condição para ela. Basicamente, E3 e E2 tem que ter o mesmo tipo. Essas expressões não podem retornar tipos diferentes. Eu não posso ter um tipo T2 e um tipo T1 ali. Ou, por exemplo, um íntegro ou um float. Porque não faz sentido eu ter uma expressão que retorna ou íntegro ou float. Na verdade faz pra gente, mas pro jeito que o sistema de tipos em OCaml funciona, não faz. Por isso existe a limitação dessas expressões retornarem a mesma coisa. O mesmo tipo, não a mesma coisa. Outra limitação é que a expressão E1 ela tem que ser avaliada para um valor do tipo booleano. Ela não pode retornar, por exemplo, um número ou alguma outra coisa.
Isso implica que no final das contas isso tem que ser true ou false. Acho que da sintaxe do tipos era isso. Nós podemos testar. Eu coloquei no REPL aqui no UTOP. Nós podemos testar algumas condições básicas. Por exemplo, a comparação de caracteres. Em OCaml, os caracteres são ordenados em ordem de dicionário. Então, eu espero que isso aqui retorne A maiúsculo. Ou, não, é o contrário, a ordem é o contrário. Ele vai retornar B maiúsculo, porque B é maior que A. Podemos fazer isso também com números. Como 1 é menor que 2, ele vai me retornar o caso negativo, porque 1 maior que 2 é falso. Aqui eu também posso tentar mostrar o que eu acabei de falar. Se eu tentar colocar um íntegro aqui, ele não vai compilar e vai reclamar. Ele falou, olha, bem aqui nesse 1, nessa expressão, eu estava esperando um tipo char, mas você me deu um íntegro, por quê? E ele pegou aqui o primeiro que ele viu, né? Ele viu um char aqui, ele poderia muito bem ter feito o contrário, falado, olha, tem um int aqui, você me deu um char, por quê? Mas não faz diferença, a questão é que eles têm que ser iguais. Vamos fazer o seguinte. Outra coisa importante é a respeito da condicional. Ela tem que ser uma condicional. Novamente, o compilador reclama. Ele fala, olha, você me deu um negócio que é tipo íntegro, mas eu estava esperando um booleano, porque isso é uma condição no if statement. Vocês podem perceber que o compilador OCaml ele é bem descritivo, ele não dá erros misteriosos que você nunca sabe o que é. Ele sempre tenta te ajudar. Outro aspecto importante é que você, para 99% das coisas, não vai conseguir usar essa expressão sem o outro braço condicional. Você nunca vai conseguir dizer se 10 for maior que 2, então me dá 2. Isso tem a ver com efeitos colaterais e coisas mutáveis. Nós ainda vamos ver isso em outro vídeo. Mas eu posso tentar compilar e você vai ver que não funciona. Não sei se você vai conseguir entender esse erro. Ele está falando que esse negócio aqui é um tipo íntegro, mas ele está esperando um tipo unit, porque é o resultado de uma condicional e não tem uma condicional alternativa, um else. Se eu colocar o tipo unidade aqui, ele compila. Você não precisa saber o que isso significa, mas o que você tem que saber é que para o nosso código o if sempre vai ser usado inteiro, né? Eu sei que em Python a gente geralmente manda umas paradas tipo if zero e faz alguma coisa e continua o código, mas if x igual a 0 no caso. Mas aqui a gente não vai poder fazer isso. E tem algumas razões, essas razões vão ficar claras conforme nós vamos fazer o código. Mas não se preocupem com isso.